E agora vamos começar sobre nossa pauta. E para começar a falar sobre primeiro emprego, dicas e muito mais, a gente precisa definir o que é um primeiro emprego, né? A gente tem aí estágio, tem trainee, tem... Como que é aquele... Jovem aprendiz, tem o júnior. Aí eu gostaria de saber de vocês quais são as diferenças. Aí agora eu quero começar pela Mairã. E eu vou começar a chamar você de Mai. Demais, vamos lá. Acho que um ponto importante, né? Quando a gente fala de empregabilidade, eu sei que a galera de quebrada tem zero noção, ou agora pode estar tendo um pouco mais de noção sobre o programa de Jovem Aprendiz, né? Eu falo por mim, porque hoje eu estou aqui conversando com vocês por conta do programa de Jovem Aprendiz. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, acho que, assim, falta um pouco dessa visibilidade do que a gente tem no mercado para a galera de periferia, né? Não é só trabalhar na venda do tio, não é só fazer outras coisas. A gente também tem programas que podem apoiar. E quando a gente fala de programa de Jovem Aprendiz, é um programa que ele é conectado com a escola. Então, isso é muito legal. Por quê? Se você não vai para a escola, você não pode trampar como Jovem Aprendiz. Então, isso já estimula o quê? A galera que tem evasão escolar a ir para a escola. Então, assim, você precisa estar na escola para você poder fazer o programa de Jovem Aprendiz. E o programa de Jovem Aprendiz, ele é um programa com a intenção de inserir as pessoas no mercado de trabalho. Mostrar o que é o mercado de trabalho. Então, pode ser tanto na área administrativa, quanto na área de tecnologia. Depende muito do segmento da empresa. Então, assim, esse é o ponto inicial. Putz, não sei o que eu quero ser. Tenta ali um jovem aprendiz. Tem jovem aprendiz no metrô, tem empresas. Tenta, porque é dali que podem surgir outras coisas, outras direções. Então, o programa de Jovem Aprendiz é para pessoas que estão iniciando, né? Então, iniciando ali 15 aninhos, já conseguem. A ideia é que essas pessoas estejam estudando. Eu gosto de frisar isso, porque conheço muita gente que, putz, quero ser jovem aprendiz. Não está indo nem para a escola. E não adianta pegar no meio do ano e falar, vou ir para a escola, porque a gente sabe que não dá. Então, tem que ter esse fluxo completo do ciclo do ensino fundamental ali, do final do fundamental para o médio. E aí, quando a gente fala de estágio, trainee, é onde a gente consegue ver a evolução do jovem aprendiz. Então, assim, o jovem aprendiz está lá, fez 1 ano, 2 anos de jovem aprendiz. Qual que é o próximo passo do jovem aprendiz, né? Ou é um estágio, ou é um trainee. Mas tudo depende. Por quê? Quando a gente fala da galera de quebrada, né? Não necessariamente as empresas estão preparadas ou prepararam um programa de trainee ou de estágio para quem é de quebrada. Porque nem sempre a galera vai ter dinheiro para uma faculdade. Porque estágio e trainee tem que estar na faculdade. Sim. E aí tem um rolê muito bizarro, que tem empresas que colocam, tipo assim, ou na divulgação ou internamente, o nome da faculdade. Tipo, e aí, o Caio veio da FMU? Não quero, não. Tem que ser acima, sei lá, de Mackenzie. Só a primeira classe, né, Maia? A primeira classe, nata, né, que a gente chama, né? Então, assim, isso já complica, né? Porque acaba impossibilitando a galera de conseguir um estágio, né? Então, assim, quando a gente fala de estágio, primeiramente, que é antes ali do trainee, do programa de trainee, é a galera que está na faculdade, a galera que começou, que está ali no 2º, 3º semestre, que está entendendo aonde quer atuar. Porque o estágio, ele também é o quê? Ele é a amplificação do que você aprendeu ali nos 3 ou 2 semestres ali da faculdade, e ele te dá um direcionamento de tipo, sei lá, estou fazendo ADM, vou na empresa, me colocam, sei lá, no RH, me colocam na área de controladoria, me colocam na área X. É muito mais para você experimentar. E aí tem muitos estágios que fazem assim, 6 meses você vai estar numa área, mais 6 meses você está numa outra, ou 1 ano. Então, eles fazem também esse jogo de cintura ali para poder fazer as pessoas experimentarem, porque a ideia é experimentar e conseguir direcionar a galera para o lugar certo. E aí, um ponto muito assim que eu gosto de ressaltar, e eu vou deixar o Andy falar um pouco mais de estágio e de trainee, a galera que está iniciando, que está buscando trampar, que quer trabalhar ali, que quer conseguir o seu, eu volto um pouco, tá? Eu gosto muito do ensino técnico. Tá? Então, eu volto um pouco quando a gente fala assim, putz, eu tenho que sair do médio e ir para uma faculdade? Não. Principalmente quem é de quebrada, sabe? Tipo, às vezes você não tem dinheiro. Eu sei que tem o FIES, tem os programas, etc. Mas existem outras formas também de a gente absorver conteúdo. Hoje, a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, mas tem que fazer um puta de um filtro, né? Porque tem umas coisas... Mas a rapaziada sabe dar uma pesquisadinha. Dá uma pesquisadinha, comenta com os amigos aí. Mas eu acho que, assim, tem a ETEC, né? A ETEC é pública, tem que fazer prova. Tudo nessa vida tem que fazer prova, gente. Então, assim, dá para se preparar. Tem preparações ali
provas anteriores. Então, assim, o que eu sugiro para a galera é sempre, vai no técnico. Tem o Senac também, que tem bolsas de estudo. Então, eu gosto que a galera se prepare antes, porque, assim, às vezes você vai estar assumindo um BO que não precisa agora. Às vezes, entrando numa dívida que não tem necessidade. Então, às vezes, já com o técnico, você consegue um estágio técnico, que aí é específico para você, porque você está no técnico. Então, eu gosto de sugerir para a galera que volte e olhe para o técnico com um olhar bem de tipo, putz, quero te conhecer melhor. E aí, depois, pense numa faculdade. Porque, querendo ou não, faculdade pode ser de 2 anos, pode ser de 4 anos, dependendo do que for fazer, pode ser de mais tempo. Então, tem que ser uma coisa mais certa, né? E mais direcionada ali, que você tenha um pouco mais de certeza, porque é um investimento. Então, tá tudo bem você também cancelar e dizer assim, putz, não é a área que eu quero, achei que era da hora e uma coisa nada a ver. Tudo certo, trocar, mas eu acho que vale esse passo antes, sabe? Então, os programas, eles são dessa forma, eles vão se conectando. E aí eu vou pedir pro Andy puxar um pouquinho de estágio, trainee e aprofundar um pouco mais. Eu acho que tem uma coisa bem legal que você falou, e eu acho que é uma coisa que atravessa nós 4 aqui da mesa, né? Que é a educação, né? Eu acho que a gente, claro, pensa muito no trabalho, mas como que a educação, ela viabiliza isso, né? Então, não adianta nada você simplesmente focar no trabalho, e não pensar, putz, como é que eu consigo uma ascensão dentro dessa área também? Né? Como é que eu consigo cada vez mais me aperfeiçoar ali, como a Mai falou, putz, os 2, 3 semestres não são suficientes para você se tornar um ótimo profissional. Então, você precisa continuar estudando, né? Seja qual a área que for. Tem até uma curiosidade disso que você falou, Mai, do ensino técnico. Eu sou formado em técnico de mecânica. Né? O famoso torneiro mecânico. O Senai. Seu pai te pediu pra você fazer o Senai. Foi. Eu fiz Senai, assim, cara, eu acho que foi um dos piores momentos, assim, da minha vida adolescente. Foi horrível. Nossa, a gente sempre fala do torneiro mecânico aqui no Cara, eu fui torneiro mecânico. É o operador de fábrica. Manual lá. Assim, já estourei uns 2 tornos, mas é isso, né, galera? Eu descobri que não era pra mim. Mas acho que isso é uma coisa muito real, que né? coincidência, porque o meu irmão também entrou no Senai, ele falou, não é pra mim, e fez psicologia. Eita! Tá vendo? Mas eu acho que isso, eu tenho críticas também ao ensino técnico, tá? Porque eu acho que, perdendo esse negócio do pai, né? O pai fala pra você fazer o técnico do Senai, porque torneiro mecânico, e, cara, eu tenho essa visão de que eles meio que vão fazendo a gente estudar pra se tornar sempre o peão e nunca o chefe. Sabe? Então, eu tenho essa crítica a alguns tipos de ensino técnico que eles não te preparam para assumir uma cadeira de liderança. Então, parece que a pessoa de periferia sempre vai ter que ir para esse caminho do técnico para ser o peão da obra, vai ser o cara que vai dirigir o torno mecânico, e não vai ser o programador que vai programar a máquina para resolver um problema, sabe? Então, tem um pouco dessa crítica também. Eu tenho um irmão mais novo, né? Hoje, eu falo que eu crio meus próprios devs, porque o mercado tá difícil, né? A gente, a bolha estourou, né? Mas tá no Senai também fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, porque é isso, tem outros caminhos também, como a Mai mesmo trouxe, né? Mas voltando para a nossa pauta aqui, falando um pouco da continuidade, estágio ele é parecido com o programa de aprendiz, mas ele tem uma diferença principal, que é a conexão, não mais com a escola agora, mas a conexão com uma faculdade. Né? Então, você precisa estar ali vinculado a algum tipo de faculdade, seja qual for. Então, como a Mai mesmo disse, você pode experimentar outras áreas. Quando a gente fala de tecnologia mesmo, quando a gente fala, sei lá, de ciência da computação, engenharia da informação, enfim, que seja, existe uma gama gigantesca de áreas ali. A gente está falando muito de desenvolvimento, mas existe a parte de SRE, como existe a parte de infraestrutura, quando existe a parte de service desk mesmo, então, ciência de dados, engenharia de dados. Então, é um campo muito gigantesco. É legal esses estágios porque, cara, você consegue... Tem alguns estágios, né, mas a gente já fez muito programa de estágio juntos, que são rotativos. Então, a pessoa consegue ficar aí um pouquinho em cada departamento para ela aprender e ver, poxa, eu gostei mais daquilo, eu gostei mais daquilo outro, e consegue direcionar a carreira. Mas, necessariamente, você precisa entrar num programa de estágio. Né? Então, esses programas de estágio, eles geralmente acontecem no começo ou no meio do ano, né? Dependendo do tipo de empresa, do tipo de programa que foi estruturado. Esses programas podem durar 1 ano, pode ser prorrogado por, no máximo, 2. Então, acho que é um momento ali de... Entrei na faculdade, estou no começo, quero experimentar para ver como é que é essa profissão no dia a dia. E aí você vai experimentando os programas de estágio, né? E a gente ainda não chegou nem no júnior, né? Ainda que a galera fala, putz, me formei, e agora, sou júnior? Ainda não, jovem gafanhoto, calma lá, a gente vai chegar lá, né?